Fala, gigante! Saudações vascaínas! Nosso Vascão venceu mais uma vez, dessa vez pela Copa do Brasil, jogo de ida. Vascão venceu novamente o Atlético Paranaense de virada, 2-1. E nesse vídeo eu trago para vocês as análises dos comentaristas. Antes de mais nada, peço que se você não tiver inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para que você receba nosso conteúdo assim que a gente postar. Também dê um like no vídeo, que é muito importante para que mais vascaínos recebam o nosso conteúdo. Mais uma virada do Vasco, prorrogação com toda a repercussão agora. Mauro Betting, o Vasco é o time da virada mesmo, hein? Duas no espaço de 3 dias contra o mesmo adversário. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Estou olhando aqui para o monitor para ver, porque o último jogo tem cenas de pugilato e durou mais ou menos uns 15 minutos o pós-jogo, né? Começando num gol, vai para o outro, vai para o vestiário. A princípio, só a festa merecidíssima da torcida vascaína. Seguranças. Aparentemente está tudo tranquilo hoje, aparentemente, né? Não tem segurança exaltado hoje, não temos segurança exaltados. Jogador brigando por segurança, não? Não, legal, foi um bom jogo, evidentemente grande virada do Vasco, o Atlético bem. Dá para dizer que a gente já está vendo cenas de São Januário, que está tudo em aberto, mesmo dos jogos de ontem, grandes vitórias dos visitantes, né? Aliás, começou, né, porque no jogo de Caxias estava 0-0, quando o Atlético faz 1-0 ainda na primeira etapa, estavam todos os visitantes levando vantagem. O Vasco consegue virar, na empurrança, na bola parada, está valendo é futebol, e o futebol bem legal, equilibrado. Pois é, Giovana, aqui muita gente quando viu, né, o sorteio das quartas e olhou esse confronto, falou, nossa, esse é o mais difícil de palpitar, esse é o mais equilibrado. Com todo esse equilíbrio, qualquer vantagem, por menor que seja, ela acaba sendo muito grande, né? Um resultado que o Vasco tem que comemorar demais, até pelas circunstâncias, né? Tem que arrancar uma virada de novo. Boa noite, Gi. Boa noite, Jorge. Boa noite para nossa audiência. De fato, a gente já sabia que todos os confrontos seriam muito equilibrados. A gente viu que os clubes passam, inclusive no Campeonato Brasileiro, por situações mais ou menos ali ou próximas do que os seus adversários. E é interessante porque o Vasco, ele não faz bons primeiros tempos nos últimos jogos, mas ele tem um poder de reação no segundo tempo incrível e passando sempre muito pelas escolhas também e substituições que o Paiva faz. E aí a barreira tá virando baile, inclusive sem o, entre aspas, dono da música, o Coutinho, que enfrenta lesão, Covid e não consegue, de fato, neste momento, ajudar muito o Vasco. Mas, ô Mauro, nós estamos falando de um Vasco em recuperação na temporada, que já não perde as 6 partidas, né? São 3 vitórias e 3 empates nesse meio do caminho. E assim, quanto mais o time se afasta da zona de rebaixamento do campeonato, mais ele pode focar numa Copa do Brasil, né? Numa dessas, sim, né? É um título que o Vasco teve em 2011, depois de momentos terríveis, lamentavelmente teria, e é um título muito importante aquele contra o Coritiba em 2011, porque vai dar naquela campanha, inclusive na mesma temporada, o Vasco vice-campeão brasileiro para o Corinthians, e depois aquele baita time do Vasco foi muito bem no campeonato, na Libertadores da América, só caindo diante do próprio Corinthians, naquele jogo fantástico, o gol do Paulinho no finalzinho, aquela defesa do Cássio contra o Diego Souza, enfim, grandes momentos do Vasco. E o Vasco está numa situação, eu diria, confortável no brasileiro para focar mesmo na Copa do Brasil, para buscar algo além, como foi essa grande vitória, mais uma grande virada contra o Furacão, e tentar. Dá para pensar assim, ainda mais com os jogadores que tem, claro, a questão do Coutinho, mas tem elenco que tem o futebol e a maneira anímica como foi buscar outro resultado contra o Atlético para estar vivo. Ainda acho, meu palpite, que teremos pênaltis lá, o Atlético vence por um gol de diferença e vai para os pênaltis, aí não dá para saber. Aliás, não dá para saber nem o meu palpite, nem o meu chute. Mas o que o Vasco está fazendo é para confiar mesmo. E numa dessa, é foco na Copa do Brasil, porque o brasileiro, a coisa assim não está plenamente tranquila, está mais do nível da história e da glória do Vasco. Deixa eu só atualizar a conta, tá? São 7 jogos agora de invencibilidade do Vasco com o de hoje e 4 vitórias nesses 7 jogos. É um ótimo momento que o Vasco está atravessando na temporada. Ô, Ricardinho, olhando um pouquinho para o outro lado, imagina o atleticano ter que dormir de novo tomando uma virada no finalzinho, num jogo em que ele teve condições, principalmente no primeiro tempo, de garantir uma vitória, né? Boa noite. Help me, help you. Boa noite. Essa mesa já está aqui um tempinho, posso garantir tranquilamente. É que o Mauro geralmente senta ali onde está Gil, né? Mas o Mauro Betti, a gente conhece. Assim, o Furacão na volta do segundo tempo, ele tem a chance de fazer o segundo gol. O Furacão volta a 100 por hora, o Vasco volta a 10 por hora.
O Vasco demora para entrar no jogo na segunda etapa. E o Furacão, até a metade do segundo tempo, é bem melhor do que o Vasco. Só que não faz o gol, não consegue matar o jogo. E aí, o Guardiolinha da Colina foi bem de novo. O Paiva foi muito bem de novo. Quando ele faz as trocas no meio de campo, coloca o esforço. Mas não vaiaram? Mas vaiou na entrada do Leandrinho, que de novo ele foi bem dobrando a lateral. Assim, o Vasco foi muito na empurrância. Esse gol do Pumita aí é inacreditável. Golaço, tá? Inacreditável. Isso é pintura. Quase um ano já. Não, e quase faz um golzinho antes, né? Contra o Flamengo tinha sido o último. Exato. Tinha sido um golaço. Golaço. E aí o gol da lei do ex, né? Essa incrível, aí não né? tem segredo. Essa não falha. O Vasco, em 3 dias, mostrou que é o time da virada, é o time do amor. Porque na segunda-feira foi o mesmo enredo. O jogo de segunda acho que foi até mais trocação que o jogo de hoje, que é um jogo de Copas. Mas assim, esse Vasco vai a Curitiba daqui a 12 dias, né? Dia 11, dias, dia né? 11 de setembro, o jogo da volta. Eu ou a Gi? Eu, o meu? Ou o da Gi? Não perca o foco. Não, é que eu tô falando aqui, tô falando da Gi, por isso. Ô, Urso, um beijo pra você. Segue a vida. Esse Vasco vai chegar. Esse Vasco vai chegar muito forte lá na Liga Arena. Só que jogar lá é muito complicado, é muito difícil. Mas pelo que estava o jogo, até a metade do segundo tempo, muito melhor que a encomenda. Agora, o Guardiolinha da Colina foi bem de novo. Ele é bom treinador. Guardiolinha da Colina? Sim, senhor. Nesse momento ele diz pra você, menos. Não, ele concordou comigo. Ele mesmo disse. Por favor, Ricardinho, menos. No final do jogo, o apiteiro, como é ruim esse apiteiro. Ramon Abate Abel. Meu Deus, ele pra ser ruim falta muito. Ele deu uma ferradinha no Vasco, né? Com a o Vasco perdeu o seu melhor zagueiro e o Atlético perdeu uma reserva, né? Uma reserva. Mas é importante ressaltar que no final do jogo que a gente teve na segunda-feira, era para o juiz ter controlado em campo um cartão. Sim. Não controlou e aí virou toda aquela confusão. Mas hoje acho que podia ser um amarelinho para cada lado, né? Acho que podia no final, mas eu acho que... mas eu acho que vem... E ele deve ter visto o jogo de segunda e falou assim, isso aqui vai descambar de novo, irmão. Aqui, ó, e vida que segue. Hoje... E o curioso, né, Jorge, que hoje o técnico do Atlético, ele monta o time com 3 zagueiros, né? E o Verratti não teve praticamente nenhuma chance. Ele tem uma chance que a gente viu aí, mas ele está impedido. Que ele faz o toque de cabeça. Você tem o melhor cabeceador do Brasil e não consegue cruzar a bola para ele, Vasco... E quando chegou, os 3 zagueiros estavam indo muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem. Aí você tem o gol do Pumita, que é o Ria mata de peito para ele fazer um golaço. E aí você tem o segundo gol, que é uma bola aérea. Né? Eu não sei nem se o jogador do Vasco ele tentou fazer o desvio para a área. O importante tinha que sair o gol para o Vasco, né? Mas assim, o Atlético fazia uma boa partida na bola aérea até começar a empurrância. Porque antes do primeiro gol do Vasco, o Pumita quase faz um gol nas costas do Canóbio e do Thiago Heleno, e depois o goleiro do Atlético faz também uma defesa no chute cruzado. Porque o Vasco partiu para a empurrância. O Vasco sabia que 1-0 ia ficar muito complicado. E o Vasco faz seu primeiro gol, faz o segundo gol e leva uma vantagem. O Atlético foi bem até os 30 minutos. Dali para frente, o segundo tempo sofreu. Ô, Gi, você chegou a citar aqui esse período em que o Vasco tá sem o Coutinho. A vida sem Coutinho, então, o recado que fica dessa sequência do Vasco é esse? Eu tenho uma opinião um pouco complicada em relação a Coutinho e Payet juntos. Eu não sei até que ponto isso funciona, ainda mais sabendo das fragilidades defensivas que tem o Vasco. Porque se você tem um setor defensivo, uma zaga muito boa, laterais que marcam bem e um bom volante de marcação, eu até acho, inclusive, que o Hugo está fazendo boas partidas, hoje foi muito bem. Mas se você tem realmente um setor defensivo bem estruturado, você pode ter 2 jogadores com eficiência ali, como o Payet e o Coutinho, além do Verratti não tendo muita aplicação ali na marcação. Agora, com os problemas que o Vasco possui defensivamente, eu acho bem complicado você ter 2 jogadores que você não vai poder exigir muito da marcação, inclusive por característica e por questões físicas, e aí você vai sobrecarregar ainda mais o volante de marcação e também a zaga. Eu acredito que vai ser algo que o Paiva vai ter que ver como vai fortificar o setor defensivo para tentar utilizar esses 2 jogadores, não perdendo tanto na marcação no meio-campo. Ainda mais quando você joga contra equipes que você tem ali bem postadas e que fazem bem a transição, porque aí realmente pega, né? Porque o Vasco subiria demais e na hora de recompor faltaria sempre alguém ali.
Porque aí tem uma questão, por exemplo, hoje, se eu fosse técnico do Vasco, eu teria errado. Eu jamais tiraria o Payet. E o Vasco teria errado ainda mais. Não, se fosse para minha pessoa, eu tinha ganhado pelo menos uns 5 brasileiros já, Mauro. É o seguinte, porque é o seguinte... Modesto também. Você daria para si mesmo o prazo de 10 jogos para avaliação? Claro, para todo e qualquer treinador, inclusive para mim. Guardiola e Ricardinho, mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa, tudo igual. Eu não poderia ser treinador, nem ia dar certo. Não, isonômico. Principalmente na entrevista coletiva. Imagina o meio tempo. Porque é o seguinte, o Payet é o cara da bola parada, né? O Payet é o cara que numa falta poderia fazer o gol. Quando ele tira o Payet, há um misto ali de comecinho de vaia, mas o burro é antes. Os caras chamam ele de burro antes de forma equivocada. Porque um jogador como o Payet na bola parada, ele vai resolver muitas vezes como resolveu no ano passado. Agora, falando no que você tocou, Jorge, perguntou para Gil, como é que o Paiva vai fazer? Coutinho está de volta, o time está andando, o time está ganhando, está tendo resultado. 7 jogos sem perder. Você vai tirar alguém para colocar o Coutinho, você vai montar o Vasco em cima do Coutinho, e se a coisa não andar, como é que você faz? São 2 jogadores que jogam em condições normais em qualquer equipe do Brasil e da América do Sul. Não são as condições normais deles, né? Inclusive o Coutinho pela série de lesões e voltando agora ao futebol brasileiro, meio de temporada, tudo é muito complicado. Tá com Covid, né? Além disso, bem lembrado. Só que, ao mesmo tempo, são jogadores que você não pode prescindir. Então, um ou outro jogo você pode fazer, mas como destacou a Gil e a gente sabe, são jogadores tão especiais e mais o Verratti, que você também não pode tirar em hipótese alguma, que para jogar os 3, os outros 8 precisam jogar, correr, aquela coisa. E para esse funcionamento, ainda mais no futebol de hoje, funcionar em outros momentos, e não pode ser em todos, que eles não podem jogar todos os jogos, muda muito a característica do time para outras partidas. Então, é mais complexo, ó. Claro que eu gostaria de ter um Coutinho na fase que estão, na condição física. Um Coutinho, um Payet e um artilheiro como o Verratti. Mas os 3 juntos e mais vezes como demandaria, é complicado, porque muda muito a característica, sobretudo sem a bola, para você conseguir equilibrar esse time. Não é muito fácil, não. Esses 2, o Payet e o Coutinho, na volta na Liga Arena, nem pensar. Nem pensar. Os 2 juntos que você fala? Nem pensar os 2 juntos. Ou um ou outro. Ou um ou outro. O Coutinho até, embora vai ter um tempo hábil até lá, mas vai estar voltando, né? Mas o time não vai estar jogando também, né? Então falta, inclusive, ritmo de jogo, né? Como é que você vai colocar, teoricamente, 2 caras que não vão marcar? Porque o Atlético vai sair, cara. Claro. O Atlético vai pra abafa. O Atlético vai ter a bola. Como é que faz? Não tem condição de ter os 2 nesse jogo da volta, não. É só uma pergunta, Ricardinho. O Luan Pereira teve alguma atualização? Não. Não, né? Não, porque era uma das opções para a zaga do Vasco, né? E acho que até por isso, não só pela condição da zaga hoje do Vasco, mas também talvez pensar em outras alternativas de esquema, tendo mais um zagueiro. Mas porque hoje você vai ter o Léo Pelé e o Maicon para jogar o jogo da volta. Né? O melhor zagueiro do Vasco saiu hoje, que é o João Vitor, que foi expulso. O que tinha jogado melhor. Agora, 10 dias dá para contratar alguém? Para chegar e jogar? Tempo é curto, zaga? Né? Tempo é curto. E a janela tá fechando semana que vem. A janela fecha segunda-feira, menos de 10 dias. Uma notícia pro Vasco aqui. O Jair não dá para contratar porque o Santos vendeu o Jair pro Porto por 15 milhões de euros. Então esse não dá para contratar. E é isso aí, pessoal. Você acompanhou junto comigo aí as análises dos comentaristas sobre o jogo. Na minha opinião, o Vasco não fez um bom jogo. O Atlético acabou cedendo alguns espaços ali e permitindo que o Vasco empatasse e virasse o jogo. Mas com relação à criação, à produtividade, eu acho que hoje o Vasco foi bem abaixo. E você? O que você achou desse jogo? Agora o próximo jogo do Vasco é contra o Vitória da Bahia, no próximo domingo, tá? Lá, jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Paranaense, o Vasco só vai voltar a jogar o jogo de volta, né? No dia 11 de setembro. No dia 11 de setembro, devido à paralisação aí, data FIFA, os jogos da Seleção Brasileira. Tá bom? Se você chegou até aqui, você é um gigante. Você tem o DNA Vasco. Verifique se você se inscreveu no canal, ative o sino das notificações e curta o vídeo caso você ainda não tenha feito. Deixa novamente aí os créditos para o canal. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!